Agora, olha essa notícia que pode se tornar um novo alerta. O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou emergência sanitária no Brasil por conta da gripe aviária. As investigações foram intensificadas, confirmando mais 2 casos de influenza aviária no Brasil, em animais, não em humanos. É preciso se antecipar para que isso não vire algo maior. Vamos falar ao vivo agora com a Cristina Ottaviano. Ela vai trazer detalhes e começa dizendo para a gente em que cidades foram identificadas essas aves doentes, hein, Cris? Bom dia para você. Oi, Neila, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF no ar. É importante marcar aqui que a gente ainda não tem um ponto de emergência por parte do Ministério da Agricultura em aves que são usadas dentro da indústria alimentícia. E a gente também não tem nenhum caso confirmado ainda de gripe aviária em humanos, porque a principal preocupação em relação a essa doença é exatamente a zoonose, ou a transmissão dos bichos para os seres humanos. Então, a gente tem neste momento 3 casos sendo investigados, porém a gente ainda não tem a transmissão para humanos. Mas o que traz o alerta por parte do Ministério da Agricultura neste momento e essa situação de emergência pelos próximos 180 dias, vou colocar também como 6 meses, é que a gente tem tido um aumento no número de identificações de casos em aves. E respondendo sua pergunta, Neila, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, porque essas aves que foram identificadas com a doença até o momento são as chamadas aves migratórias. Elas não são do território brasileiro, mas elas fazem a migração para períodos de reprodução ou períodos mesmo de trânsito e acabam, de alguma maneira, passando pelo solo brasileiro, e essas são as aves até o momento que foram identificadas com este vírus. É importante salientar também que a gente aqui dentro do Distrito Federal é um território onde transitam essas aves migratórias, de acordo com especialistas aqui da nossa Secretaria de Agricultura. Então, atenção você produtor rural, se houver um bando muito grande, por exemplo, que perto da sua propriedade, usar um riacho, usar algum tipo de água ali, que você depois for fazer o uso dessa água e ela porventura estiver contaminada, isso pode de alguma maneira passar para a sua criação. Então esse é um momento de muito alerta para pequenos produtores rurais, mesmo os grandes, ou mesmo você que tem aí um sítio, um pedaço de terra pequenininho e cria aves. É importante que você esteja alerta para dar uma água muito pura para os bichinhos nesse momento e que ninguém fique tocando em ave silvestre. Encontrou uma ave caída, encontrou um bichinho aí que de alguma maneira está sem você saber a origem, desfalecido no chão, você não toque, entre em contato com as autoridades associadas à Secretaria de Agricultura, Secretaria de Vigilância Sanitária, porque eles têm aí os procedimentos que são necessários para a gente evitar que é uma gripe nos seres humanos, como uma gripe comum. Os sintomas são muito parecidos, mas pode avançar para casos graves. Os números de casos graves em seres humanos são muito pequenos. Entre os anos de 2003 e 2022, a ONU registrou coisa de 400 óbitos no mundo inteiro em relação à gripe aviária. Mais recentemente, têm sido registrados alguns casos de transmissão dessa gripe aviária para outros mamíferos, não apenas os seres humanos, mas, por exemplo, para visons, aqueles bichinhos que são usados para retirar o pelo, para fazer casaco na Espanha, e essa transmissão para outros tipos de bichos tem também surgido como um alerta para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a respeito das mutações que esse vírus tem sofrido. Aqui no Brasil, esse momento é um momento de observação. Desde o fim do ano passado, o mundo inteiro tem estado em alerta em relação à gripe aviária. Vários países já tiveram a perda de muitas aves, tiveram que sacrificar algumas, várias morreram por conta da doença, e uma preocupação especial acontece dentro desse sistema produtivo da indústria alimentícia, já que as aves são uma proteína importantíssima na cadeia de alimentos, e a gente vai continuar observando, inclusive, a confirmação ou o descarte desses casos que estão sendo observados neste momento por parte do Ministério da Agricultura. Importante salientar também que esse momento em que está deflagrado aí o estado de emergência, o que acontece é que todos os ministérios podem trabalhar juntos, as pastas podem trabalhar juntas para conter o avanço da doença aqui dentro do território brasileiro. Neila? E é bom a gente deixar muito claro, né, Cris, que apesar dessa gripe não ter sido encontrada em animais que servem de alimento para a população, a gente não pegaria uma doença como essa consumindo nem a carne nem os ovos. É preciso ter contato com o animal, não é isso?
É exatamente isso, viu, Neila? A gente é um vírus, né? E quando a gente faz a alimentação por essa proteína animal, você não tem o vírus entrando através do seu sistema digestivo. É o contato. E essas pessoas na costa ou nas regiões litorâneas brasileiras, em especial no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, que estiveram suspeitas, foram pessoas que em algum momento tiveram contato com essas aves migratórias. E é por isso que a gente pode tomar o contato em relação ao manuseio dessas aves silvestres e aqueles que fazem a criação de animais. Eu citei aqui o exemplo da água, mas outros tipos de contaminação que às vezes de forma descuidada ou menos precavida, em um momento de um possível surto, você pode estar contaminando aí uma criação, e é isso que o Ministério da Agricultura está muito de olho nesse momento. Existem barreiras sanitárias que já estão sendo aplicadas, mas que o Ministério está de olho e vai tentar coibir o máximo possível. Cris, a gente mostrou aqui que está esfriando, a sensação térmica fica menor ainda com o vento, está ventando aí as árvores. Tá frio? Sim. Menina, essa época do ano a gente começa a se engasalhar um pouco mais, agasalhar, na verdade, falando português errado aqui por causa do frio, mas tá frio sim aqui fora e o ventinho diminui bastante. A gente até erra quando olha dentro de casa, esse solzinho brilhando lá fora, né, Neila? Mas tá frio, viu? Quem ainda não saiu de casa e tá se aprontando aí enquanto acompanha a gente aqui no DF no ar, dá uma encapotada. Lá pro meio-dia vai estar quente de novo, mas agora tá bom de colocar o casaquinho. Tá certo, o sol engana, a gente vê o céuzão lá azul, o sol brilhando, mas tá frio junto. A gente tá se sentindo assim na Europa, né? Como se fosse a Europa, porque ela é desse jeito. Tem sol, mas tem frio ao mesmo tempo.